Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 7. Apocalipse 2, do 1 ao 7. Diz a suficiente palavra de Deus: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Oremos, meus irmãos. Ó Senhor nosso, Deus de muita graça, que nos concede, Senhor, estar nesse momento na Tua presença, santa e bendita, prestando um culto a Ti, ó Deus, adorando o Teu nome na beleza da Tua santidade, nos alegrando em Ti, Senhor, prestando a Ti a honra devida, o louvor, a adoração ao Deus verdadeiro, aquele que está no trono, que se assenta no trono, ao Cordeiro Santo de Deus que está nos céus, ao nosso Salvador, Redentor Jesus Cristo. Seja o louvor, a honra, a glória para todo sempre. Seja exaltado, ó Deus, no nosso meio. Seja bendito, porque Tu és o único Deus. Tu és um Deus tremendo, que realizas, ó Deus, os Teus feitos, que fazes a Tua vontade. Não há, ó Deus, quem impeça, não há quem possa resistir à Tua vontade. Lemos da Tua palavra, ó Deus, que Faraó é um exemplo, um instrumento nas Tuas mãos, assim como qualquer um que Tu fizestes, porque todas as coisas foram por Ti feitas, ó Deus. Sim, todas as coisas. E Tu, como dono, como soberano, Tu as dispões segundo a Tua vontade. Tu fazes, Senhor, aquilo que desejas, e não há, ó Deus, quem possa impedir o Teu agir. Te bendizemos, ó Deus, porque nós a Ti nos prostramos e adoramos. E o fazemos, ó Deus, por graça da Tua parte, porque senão, ó Deus, estaríamos nos curvando a ídolos, nos curvando a nossa vontade, andando segundo o curso desse mundo, servindo, ó Deus, a Satanás. Mas o Senhor nos libertou, nos livrou, e agora, ó Deus, nos há de dar a Tua palavra, a Tua direção, e é por isso que nós também Te oramos nesse momento, para Te engrandecer e para Te rogar, Senhor, Teu favor sobre nós, sobre o que há de expor, Senhor, e falar da Tua parte, porque toda pregação, toda exposição fiel da Tua vontade,
ou ela nos deixa mais próximo do céu ou mais próximo do inferno. Então, ó Senhor, te rogamos que a tua graça e o teu favor ele esteja sobre todos os que estão aqui presentes, sobre todos aqueles que vão ouvir essa mensagem, para que, ó Deus, ela faça com que os ouvintes se aproximem do céu, deem um passo firme, ó Deus, em direção à eternidade contigo, por amor do teu nome. Para que isso aconteça, ó Deus, que a tua unção, a unção do teu Espírito esteja sobre nós, para que possamos falar, Senhor, fidedignamente as tuas verdades. Para que o Senhor nos conduza. E os ouvintes, ó Deus, ouçam aquilo que tu tens a dizer por meio do teu Espírito às igrejas. É o que te pedimos, ó Deus, e também te agradecemos no nome de Jesus. Amém. O retorno ao primeiro amor. Esse é o título do sermão que estamos pregando, irmãos, e nessa noite, essa série de mensagens nós vamos finalizar, pela graça de Deus, baseados nessa pequena carta que João escreveu, endereçada aos irmãos de Éfeso, mas que claramente é destinada não apenas a Éfeso, não apenas às 7 igrejas da Ásia. Os irmãos sabem que essa carta é a primeira das 7, as 7 igrejas da Ásia, que se encontravam em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, mas também a todas as igrejas de Cristo em todos os tempos. Nós vimos, irmãos, que a igreja de Éfeso foi abençoada com pastores excelentes, com o apóstolo Paulo. Éfeso depois foi pastoreada pelo apóstolo João. Depois Paulo enviou Timóteo, esse cooperador apostólico, um valoroso homem de Deus. E mesmo, irmãos, que a igreja tenha sido instruída por esses 3 pastores e tantos outros, que haviam mais de um pastor em Éfeso, mais de um presbítero, mesmo assim, irmãos, eles começaram a declinar no amor a Cristo. E Cristo, como nós lemos aqui no início, o supremo pastor, aquele que está falando a esta igreja, por meio do seu ministro, ele que caminha no meio da sua igreja. Quando ele diz caminha no meio dos candelabros, ele significa dizer que ele caminha no meio da igreja. Ele repreendeu a igreja, repreendeu esses irmãos, porque eles estavam se apartando do primeiro amor. Por que Cristo os repreendeu? Porque ele conhecia bem o coração de cada um daqueles que estavam naquela igreja, assim como conhece o coração de cada um daqueles que estão em todas as igrejas, em qualquer igreja, na nossa igreja. A igreja, ela é distinta das demais organizações humanas. Ela é uma organização, sim, mas ela é distinta, porque ela tem Cristo como cabeça. Ela é comandada por Cristo, diretamente por Cristo, conduzida por Cristo. Ele é o seu supremo. Assim o fez, Deus assim entregou todos os membros da igreja nas mãos de Cristo, aqueles que Deus elegeu antes da fundação do mundo. Ele entregou nas mãos do seu Filho bendito, para que cuidasse, colocou nos braços de Cristo. Então a igreja, ela é distinta das demais organizações, porque ela tem Cristo como cabeça, e ela se conduz pela palavra de Cristo. E quando isto deixa de acontecer, quando uma igreja deixa de ter o cabeça, Cristo como seu cabeça, quando a igreja deixa de ter a palavra de Deus como sua única regra de fé e prática, ela se descaracteriza. Ou seja, ela perde sua característica essencial. Ela, na verdade, deixa de ser igreja. Ela pode ter a placa com o nome de igreja, ela pode ter as pessoas vindo e se considerando membros da igreja, ela pode ter uma pessoa à frente como pastor da igreja,
Mas quando Cristo não é o cabeça e quando a palavra não é o centro, ela deixa de ser igreja. Deixa de ser igreja de Jesus Cristo. Ela passa a ser como uma outra qualquer instituição humana, com o nome de igreja. Era uma organização humana. Ela é uma organização da sociedade civil, mas ela não é mais igreja. Quando o amor de Cristo não mais constrange aqueles que estão dentro da igreja, ela não é mais igreja. Ela deixa de ser essencialmente uma igreja. Ela tem nome de igreja, ela faz tudo que uma igreja faz, realiza seus eventos, seus cultos, suas reuniões, mas deixa de ser igreja. Por isso que Cristo fez essa censura. Por isso que Cristo fez essa advertência. E Ele, como a igreja pertence a Ele, como Ele comanda os seus ministros, aqueles irmãos deveriam se arrepender imediatamente e voltar ao seu primeiro amor. Caso contrário, seria tirado deles o candeeiro. O que é que significa? Que a igreja seria removida dali, que a igreja deixaria de existir. Poderia haver pessoas se reunindo com o nome de igreja, mas não era uma igreja verdadeira. Deus, por meio de Cristo Jesus, disse: eu vou tirar de vocês a luz, eu vou tirar de vocês a iluminação, eu vou deixar vocês na escuridão espiritual. Então, meus irmãos, Cristo exorta a igreja de Éfeso a voltar ao seu primeiro amor. E nós temos visto ao longo das duas primeiras exposições como a igreja pode voltar ao seu primeiro amor. Deixa eu lembrar os irmãos. No versículo 4, Cristo diz assim: você pode voltar ao primeiro amor quando você reconhecer o seu erro. Quando você reconhecer que o amor a mim, a Cristo, o amor aos irmãos esfriou. Vocês não estão mais com aquele fervor, com aquela garra, com aquele vigor. Vocês não têm mais características de soldados conquistadores, lutando pelo reino, amando a Deus acima de todas as coisas, amando ao próximo como a si mesmo. Vocês precisam reconhecer que antes faziam isso e agora não fazem mais. Esse é um grande passo para voltar ao primeiro amor. O segundo passo é reconhecer a necessidade de retorno. Ora, vejam bem, reconhecer o erro, mas reconhecer só o erro não basta. É preciso voltar. É preciso observar como era no passado e começar a fazer. Não ser orgulhoso, receber de bom grado a exortação da parte de Cristo, não ser soberbo. Em terceiro lugar, é necessário reconhecer que Cristo detém o poder sobre a igreja, não somos nós. Nós não temos poder sobre a igreja, nós não podemos fazer da igreja aquilo que a gente quer, porque quando se faz isso, a igreja se descaracteriza, perde a essência de ser igreja. E Cristo é que detém o poder sobre a igreja. É Ele que mantém os seus ministros ali, cuidando das ovelhas, orientando, dirigindo, exortando, alimentando, cuidando. Cristo é quem dirige os movimentos. Os ministros são instrumentos em sua mão. Tudo o que eles fazem é devido à ação de Cristo sobre suas vidas. E Cristo está intimamente presente e familiarizado com suas igrejas. Ele conhece seu estado, ele se deleita com sua igreja, ele conhece cada um de seus membros. Para voltar ao primeiro amor, precisa reconhecer isso. É Cristo quem detém todo o poder sobre a igreja. É preciso também reconhecer as consequências de se manter no erro. Se a presença da graça e do Espírito de Cristo for desprezada, o que você deve esperar é o desagrado.
É o desagrado de Deus, é o desagrado de Jesus Cristo. E essa advertência aqui, irmãos, nos mostra que Cristo não vai esperar o juízo final para julgar a igreja. Antes disso, ele vai descer e vai julgar a sua igreja. Por que ele vai julgar? Porque ele sabe o que está no coração daqueles que estão na igreja. Ele sabe o coração daqueles que não amam a Deus verdadeiramente, daqueles que estão dividindo o seu coração com seus ídolos, com seus pecados guardados, escondidos, que a gente costuma chamar de pecados. Alguns crentes têm pecados de estimação. Ele sabe disso. E ele tira, à medida que a igreja não considera isso, ele vai tirando o evangelho genuíno. Olha, irmãos, é assim que Cristo normalmente começa punindo a igreja. Preste bem atenção, ele começa a tirar o evangelho genuíno. Ele começa a tirar a pregação. Nós sabemos, irmãos, que nossas almas são alimentadas pela palavra, mas é a palavra fiel e verdadeira. É ela que alimenta as nossas almas, é ela que nos conduz para a eternidade, é ela que nos faz parecer mais próximos, mais parecidos com Cristo, é ela que faz com que a nossa luz brilhe diante dos homens e as pessoas glorifiquem a nosso Pai que está nos céus. É ela que faz com que nós venhamos a testemunhar, porque ela é viva e eficaz, é penetrante, é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, que vai profundamente, que vai mostrando quem nós somos, o que é necessário, corrigindo as nossas vidas. Então, quando Deus começa a punir a igreja, normalmente Ele começa tirando o evangelho. As pessoas começam a ouvir aquilo que lhes agrada, aquilo que lhes conforta o ouvido. Ele começa a dar às pessoas aquilo que elas querem ouvir, aquilo que afaga seu coração, aquilo que lhes dá ânimo, lhes estimula, mas não lhes confronta, não lhes faz viver uma vida santa. Então o que é que ele faz? Ele começa a remover a palavra, ele começa a remover aqueles que pregam fielmente, aí começa com os ministros, depois ele vai tirando os candinheirinhos, os irmãos fiéis, aqueles que sustentam as colunas da igreja, ele começa a tirar. Outros vêm para o lugar, certeza, mas o evangelho vai embora, e aí a igreja não é mais igreja. Eu quero trazer para os irmãos, nessa oportunidade, as duas últimas maneiras apresentadas por Cristo para que a igreja volte ao seu primeiro amor. A primeira delas é reconhecer e preservar as suas virtudes. E vamos ver como isso é importante para a igreja. Veja, reconhecer e preservar as suas virtudes. Versículos 2, 3 e 6 de Apocalipse 2 diz assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Versículo 6: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então, deixa eu repetir para os irmãos: Cristo conhece profundamente a sua igreja, Ele anda no meio da igreja, Ele sabe o que ocorre, principalmente e especialmente aquilo que está no coração de cada um dos irmãos da igreja. E qual era o problema dos irmãos de Éfeso? Seu coração frio. O frio é que eles não amavam fervorosamente mais a Deus.
Certo pastor, irmãos, pregando em Efésios, disse que essa questão de estar frio no amor significa o seguinte: aqueles irmãos não traíam a Cristo. Fazendo um paralelo na relação do esposo com a esposa, não era uma traição assim, vista, exposta, que ele deixou a esposa e estava tendo uma relação extraconjugal, na qual todos sabiam, mas ele não tinha o amor que se esperava de uma esposa, de um esposo para com a esposa, de uma esposa para com um marido. Era um relacionamento sem fervor, sem afeição. Não havia essa manifestação de amor. E esse fervor havia no início dessa igreja. Então, Cristo disse: vocês precisam reconhecer e preservar virtudes que ainda pela graça de Deus são mantidas na igreja. Olha o versículo 2, o que é que ele diz? Conheço as tuas obras, conheço tudo quanto você tem feito. Cristo está dizendo, seja bom, seja ruim, mas eu quero destacar aquilo que é bom, para que você mantenha, para que seja preservado, para que seja intensificado. E isso é muito importante, porque você precisa identificar o que está certo e o que está errado, e manter o que está certo. E só Cristo, irmãos, pode fazer o diagnóstico correto do que está acontecendo na igreja, e Ele o faz por meio da sua palavra, da pregação da palavra. Cristo, irmãos, faz como que uma tomografia, com contraste, que não escapa nada, da igreja, para que se veja aquilo que está errado, e deixe o que está errado, mas se mantenha naquilo que está correto, porque pode ser que alguém se levante e diga: nós estamos totalmente errados, irmãos, nossa igreja está totalmente errada. Alguém pode se levantar e dizer isso, mas é necessário identificar aquilo que está certo e aquilo que estava errado, preservando aquilo que estava bom. E Cristo disse: nessa igreja há o que é bom, sua luta, atitudes aqui estão corretas. Isso é fruto de quê? Da palavra que foi pregada fielmente anteriormente, que foi recebida de bom grado nos corações, e os irmãos estão repercutindo isso nas suas vidas. Então Cristo disse: a pregação fiel tem que ser mantida, as ordenanças administradas da forma correta tem que ser mantida, a disciplina que essa igreja aplicava tem que ser mantida. Só assim, irmãos, com base nesses 3 pilares, é que se mantém o bem-estar espiritual da igreja. É também que se obtém o bem espiritual. Se você tem falha em alguma desses aspectos, então você não pode ter uma igreja fiel. Deixa eu repetir para os irmãos: pregação fiel, administração correta das ordenanças e disciplina. As 3 marcas de uma igreja fiel. O que é que Cristo está falando com o trabalho ou o labor? Aqueles irmãos, eles empreenderam um exercício físico e mental, eles se gastaram, eles se desgastaram. Aqueles irmãos estavam utilizando os seus dons, seus talentos, seus recursos em prol do reino de Deus. E a gente precisa entender que nós estamos no meio de uma batalha. Estamos como soldados numa zona de combate, e um soldado numa zona de combate não se desgasta apenas fisicamente, mas tem que estar com sua mente trabalhando intensamente. Ele não pode perder o foco, porque se ele perder o foco, ele vai ser atingido na batalha.
O inimigo, o nosso inimigo, é astuto e ataca por todos os lados e de todas as formas. Então é preciso perseverar, é preciso sofrer provações e perseguições por causa do Evangelho para poder retornar ao primeiro amor. É preciso sofrer pelo Evangelho. O apóstolo Paulo disse: Deus, Cristo Jesus, nos deu a graça também de sofrer pelo Evangelho. A graça. Preciso repetir isso, irmãos, está lá em Filipenses capítulo 1. Então você pensa que a graça vinda da parte de Deus são só aquelas coisas, né? Somente aquelas bênçãos. A bênção de um filho ser aprovado numa universidade de renome. A bênção do nascimento de um filho. A bênção da cura. Mas sofrer pelo Evangelho também é uma bênção. Não foi o que Cristo disse lá no início do Sermão do Monte? Bem-aventurado, meus irmãos, sois vós, quando vos perseguirem e vos injuriarem e disserem todo o mal contra vós, exultai-vos. Agora é difícil a gente entender isso, né, irmãos? É difícil. Mas é para entendermos e pormos em prática. E quando é que isso vai acontecer? Quando eu for um soldado. Quando eu estiver na frente de batalha lutando pelo Evangelho. Enquanto não for, irmãos, eu não vou sofrer pelo Evangelho. Eu vou ser aquele guarda de depósito. O guarda do depósito, irmão, normalmente não é atingido, não. É o famoso, não é nem vigilante, é cochilante. Não é atingido, não. Quando ele escuta um barulhinho, ele corre. O soldado, não. O soldado é diferente. A gente precisa olhar muito mais para o reino do porvir do que esse mundo. Os que consideram mais precioso o que é vão e passageiro do que os tesouros eternais e imensuráveis, não vão voltar ao primeiro amor, não vão estar com seus corações aquecidos. Cristo elogiou a luta, o labor desses irmãos aqui de Éfeso, que estavam agindo, e essa luta era em favor de quê? É preciso entender, eles estavam lutando por causa de quê? Da pureza doutrinária. Estava lutando pela mensagem fiel que estava sendo pregada. Ele disse que eles estavam lutando contra os nicolaítas, contra os falsos mestres, contra os que defendiam a doutrina de Balaão. Essa luta era a luta da pureza doutrinária, do ensino. Eles sabiam que isso é o que sustenta a igreja. E a gente precisa lembrar da punição anunciada, que era o quê? Se vocês não fizerem isso, eu vou retirar o candeeiro. Eu vou deixar vocês no escuro. Não há coisa pior para a igreja do que ficar no escuro. Eles só podiam suportar homens maus quando eles preservassem a palavra. Aqueles que conhecem a palavra estão firmes nela, praticam as boas obras que glorificam a Deus, não suportam a prática do mal e não suportam homens maus. Veja como isso se dá, sendo forte, perseverante, mas também paciente com os fracos, pacientes com aqueles que são espiritualmente mais debilitados, mas não toleram aqueles que se recusam a se arrepender. Preste bem atenção nisso. Nós somos sempre tendenciosos ao 8 e ao 80, né? Aos exageros. Então o que é que eles fazem? Ajudam os que estão fracos, mas aqueles que não querem se arrepender dos seus pecados, eles não os suportam. E esse zelo é essencial na igreja, preste bem atenção. Zelo é essencial. Vou repetir: cuidado para com os fracos e intolerância
para os impenitentes. Qual é o impenitente? É aquele que é mostrado o seu pecado e ele não quer se arrepender. O que é que eles faziam? Enfrentavam, confrontavam os que estavam no erro. Eles admoestavam, eles exortavam. Em caso de dureza, de resistência às Escrituras, eles rejeitavam os insubmissos. Irmãos, Cristo aqui está louvando todos quantos prezam por uma igreja santa. Ele está louvando isso. E se Cristo está louvando, é para a gente ficar atento com relação a isso tudo. Quem persiste no erro é motivo de ser rejeitado pelo próprio Cristo. É duro, irmãos, mas é assim que a igreja vai ser purificada. É assim que a igreja vai receber de Cristo aprovação e louvor. Porque aqui a igreja de Éfeso está sendo louvada? Porque ele enfrentava os insubmissos. Eles enfrentavam os falsos mestres, a falsa doutrina, o falso ensinamento. Por quê? Porque o compromisso primeiro com eles era com Cristo. Ele não tinha compromisso com o irmão que não queria abandonar seu pecado. Ele era compreensivo, ele ajudava, mas ele disse: você não quer abandonar seu pecado, não? Meu compromisso não é com você. Meu compromisso não é porque o irmão é simpático, é muito próximo de mim, gosta das mesmas coisas que eu gosto. Eu não tenho compromisso com quem é legal, quem é colaborador na igreja, mas não quer abandonar seu pecado, mas defende doutrinas falsas. Por mais disponível e solícito que ele seja, por mais que seu dízimo e sua oferta seja volumosa, não tem um compromisso. Nosso compromisso primeiro é com Jesus Cristo. Então aqueles que estavam trazendo ensino falso para a igreja, eles não toleravam. Por quê? Gálatas 5:9 nos diz: um pouco de fermento leveda toda a massa. Por isso que o zelo e a pureza é louvada por Cristo. A parte B do versículo 2 diz: e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Como é que eles fizeram isso, irmãos? Como é que eles confrontaram aqueles que se diziam apóstolos e não são? Como é que eles acharam mentira neles? Porque eles conheciam a palavra. Eles confrontaram essas pessoas com a própria palavra. Eles fizeram como os irmãos de Bereia, não foi? Paulo foi pregar lá em Bereia e eles ouviram tudo que Paulo dizia, mas comparando na Escritura para ver se o que Paulo dizia era verdade. Faça isso com o pastor que está aqui agora na frente. Tudo que eu disser, compare com a palavra. Se eu falar alguma coisa que esteja contrário com a palavra, rejeite. Seu compromisso é primeiro com Cristo, não é comigo. Agora, se eu disser a verdade, receba, porque vem da parte de Cristo. Lembre-se sempre, normalmente esses ensinos falsos vêm de forma sorrateira, vêm de forma sutil, para ser adentrado na igreja, para ser recebido facilmente. Sutileza, para com um pouquinho de fermento, depois a massa está toda comprometida. Eles testaram a doutrina e testaram a obra daqueles que se diziam apóstolos e descobriram que eles eram impostores. Então Cristo aqui louva esses irmãos pela sua pureza doutrinária. Irmãos, a igreja jamais pode abrir mão desse aspecto. Jamais, jamais. Em nome de nada, a igreja pode abrir mão da pureza doutrinária, do ensino fiel da palavra. Jamais. Veja, quem está louvando essa atitude? É Cristo. Sabe um argumento, irmãos, que se usa muito nos dias de hoje? Para não se ter pureza doutrinária, para não se considerar, por incrível que pareça, não se considerar os ensinos, dizem assim: a letra mata,
e o Espírito vivifica. Irmão, que absurdo quando você diz que a letra mata, que o ensino mata. Cristo está dizendo aqui o contrário. Se você quer vivificar uma igreja e manter uma igreja viva, é por meio do ensino da letra, do ensino verdadeiro e não do ensino falso. Você não pode jamais abrir mão do ensino, porque o ensino é a palavra. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Quem vai alimentar a sua alma é a palavra, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Cristo disse: eu sou o pão que desceu do céu. O que Satanás quer é exatamente isso. Ele quer que você pense que o ensino, que a pregação, que a doutrina vai matar. Porque é desse jeito que ele mata as igrejas. Preste atenção, atente. Ele quer que esse ensino, que essa compreensão adentre, penetre no seio da igreja. Ele vai destruir. Olha só, deixa eu lembrar aos irmãos o que é que Paulo diz a esses irmãos de Éfeso, quando ele está deixando, que ele fundou essa igreja, doutrinou essa igreja, 40 anos antes, cerca de 40 anos antes dessa carta que nós estamos expondo agora. Essa carta a Éfeso foi escrita cerca de 40 anos depois que Paulo estava lá em Éfeso. Quando ele estava em Éfeso, estava partindo, olha o que ele disse. Está lá em Atos 20, 29 e 30. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. O que é que são coisas perversas? Falsos ensinamentos. Eles vão atrair os discípulos para si, tirarem os discípulos de Cristo e trazerem para si. Essa é a obra do inimigo, atrapalhar o avanço do reino de Deus. Em 2 Coríntios 11, 14 e 15, Paulo diz assim: isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Preste bem atenção, irmãos. Isso acontece tanto e as pessoas não percebem. Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Os falsos mestres que adentram nas igrejas, servos de Satanás. É preciso perseverar, porque a igreja vai ser atingida, vai ser provada. Muito é exigido do cristão, tanto mental como fisicamente. Mas Cristo diz assim à igreja de Éfeso: e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Essa perseverança tem que ser mantida na igreja, em todas as igrejas. Muito, irmãos, é exigido dos membros da igreja, muito mais ainda é exigido do ministro. Normalmente ele é o primeiro alvo. Ele precisa do apoio e das orações de todos. Foi isso que ocorreu em Éfeso. Tanto o ministro quanto os irmãos se mantiveram firmes, suportaram sofrimentos por causa do nome de Cristo, por amor do Evangelho, por causa da justiça, por causa dos eleitos, por causa da honra, da glória e do interesse de Cristo. Veja, não era o interesse deles próprios. Eles não estavam preocupados com a sua vida. Eles não estavam preocupados com o seu nome. Eles estavam preocupados com o nome de Cristo. Essa era a preocupação deles. Paulo fez isso, irmão. Paulo não se preocupou com o nome dele. Paulo se preocupou com o Evangelho.
Se Paulo se preocupasse com o nome dele, irmãos, ele ia escrever cartas à igreja de Corinto. Os irmãos que conhecem. Os irmãos de Corinto estavam desprezando o apóstolo Paulo, estavam menosprezando, desconsiderando o seu apostolado. E ele lá: enquanto vocês são honrados, nós somos desonrados. Enquanto vocês são ricos, nós somos pobres. Mas, irmãos, infelizmente, nós, pela nossa condição, pelos nossos pecados, nós, em vez de lutarmos pelo Evangelho, muitas vezes nós lutamos internamente entre nós mesmos. Agimos como crianças. Agimos como disse pela manhã aqui, que estava muito feliz, né, muito contente, porque nossa igreja, nossa congregação tem muitas crianças. Mas vocês já viram as crianças, quando elas são crianças mesmo, começam a brigar umas com as outras? Já perceberam? Se uma diz uma coisa com a outra, ela vai para a mãe chorando, correndo: mamãe, fulano disse isso, pegou meu brinquedo. Não é assim? Muitas vezes agimos desse jeito, irmãos, sem maturidade cristã, gastando nosso tempo com coisas pequenas. Cara feia, pisão no pé. Sabe, pisou no meu pé. É uma pisada no pé, irmãos, não é nada. Então a gente tem que gastar energia não com essas coisas. A gente tem que redirecionar nossas energias, suportar essas coisas, né? Suportáveis uns aos outros, e parta para adiante. Vá gastar sua energia com o inimigo das nossas almas. Vá gastar sua energia defendendo o Evangelho, defendendo sua igreja. Vá gastar sua energia lendo a palavra, estudando, lendo bons livros, para edificar seu irmão, sua irmã, para fortalecer a igreja. Gaste seu tempo, gaste seu sono nessas coisas. Um irmão, essa semana, disse: pastor, eu estava lendo, soube que um determinado instrumento de Deus, um homem de Deus no passado, ele disse que ele gastava, das 24 horas do dia, ele só dormia 4. O resto ele estava se dedicando à palavra. É bom a gente se perguntar quanto tempo do dia a gente se dedica, né? Se não, como é que a gente vai ficar forte? Se não, como é que a gente vai defender a nossa igreja? Se não, como é que a gente vai ajudar o nosso irmão? Se a gente não estiver fortalecido em oração e na palavra. Esses irmãos aqui, Cristo está elogiando porque eles eram incansáveis em promover a honra do Evangelho, o nome de Cristo. Versículo 6: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então o que era isso? O que Cristo odiava, eles odiavam. O que Cristo amava, eles amavam. É isso aí, está aí o segredo. Veja, eles odiavam as obras dos nicolaítas, eles não odiavam os nicolaítas, está certo? Preste bem atenção. Ou seja, eles não ficavam com ódio no coração das pessoas, mas eles rejeitavam a atitude das pessoas. Eles diziam: essa sua atitude está errada, você está errado. Mas ele não odiava as pessoas, ele não aceitava essas ações, mas ele não fazia mal às pessoas, ele não difamavam as pessoas, mas ele dizia que suas obras eram erradas. Eles diziam: Cristo não ama isso que você ama, então eu também não amo. Se você quer estar comigo, esteja com Cristo. Se você não estiver com Cristo, então eu não estou contigo. Era assim, simples assim. Os nicolaítas, irmãos, eram pessoas que seguiam os ensinamentos dos falsos apóstolos e o ensinamento de Balaão. Qual era o ensinamento de Balaão? Os seguidores de Balaão tentavam conquistar as pessoas através da fraude. Foi assim que Balaão tentou, foi assim que Balaão fez, foi assim que ele agiu, de forma fraudulenta.
enganadora. Foi Balaão que ajudou a enganar o povo de Israel e fazer com que eles pecassem, se envolvessem com as mulheres ímpias e se contaminassem e adorassem por meio de relações sexuais ilícitas, adorassem outros deuses. A fraude, o engano. Os nicolaítas se caracterizavam pela imoralidade, comiam alimentos oferecidos aos ídolos, pervertiam a verdade. E de novo eu pergunto, como é que se combate essas coisas? Com a verdade do Evangelho. Você não vai combater com seus argumentos, você não vai combater com a sua capacidade de raciocínio, com a sua oratória, com a sua homilética. Você vai combater com a sã doutrina, com a doutrina dos apóstolos, mantendo a pureza. Por último, irmãos, queremos apresentar como a igreja pode voltar ao primeiro amor, que é no versículo 7, a parte A, que diz: reconhecendo a voz de Cristo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Cristo está falando, irmãos. Cristo jamais deixou de falar. Cristo fala por meio da sua palavra. Cristo fala por meio dos seus mensageiros. Cristo fala por meio de qualquer irmão, por mais simples que pareça, quando a verdade é anunciada. Quando você abre a boca e proclama os oráculos de Deus, Cristo está falando por seu intermédio. Qualquer um, não precisa ser douto, conhecedor, teólogo, porque o Espírito move cada um. Agora, para lhe mover, você tem que estar cheio da palavra, senão você vai falar de quê? A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Não diz isso? Seu coração está cheio de quê? O salmista diz: guardei no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Se seu coração está cheio da palavra, quando você abrir a boca, você vai falar o que tem no seu coração. Lembra que Paulo recomenda tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, sua mente cheia da palavra e seu coração cheio da palavra. Quando você falar, vai sair o quê? A palavra. E se você não tiver? Vai sair o que você acha, você pensa, né? Ou o que os outros pensam, o que os outros ensinam, o que os outros dizem. Então, irmãos, Cristo fala através da sua palavra, dos seus mensageiros, fala através de qualquer um. Agora, há uma advertência aqui: é preciso estar com os ouvidos abertos para poder ser receptivo a essa palavra. É preciso ter a capacidade de ouvir. O que isso quer dizer? Quer dizer que muitas pessoas ouvem, mas não escutam. Peraí, como é isso? Ouve, mas não escuta? Muitos vêm para a igreja ouvir a palavra. Tem muitos que não perdem nenhuma reunião ou culto sequer, e não deve perder. Todos os domingos estão para ouvir o sermão, mas não retém aquilo que ouvem. Não retém. É por isso que sim, entra por um ouvido, sai pelo outro. Não retém. E quem é que consegue ouvir? Só consegue ouvir quem tem o ouvido aberto pelo Espírito Santo. Esta é a razão pela qual há pessoas que têm muitos anos de igreja e não ouvem a mensagem, mesmo que elas estejam presentes na igreja. Não tem ouvidos espirituais para ouvir. Esse quem tem ouvidos não é o ouvido aqui, o aparelho auditivo que recebe as ondas sonoras, processa, vai para o cérebro e a gente entende. Não é esse ouvido. É o ouvido espiritual. Cristo fala através do Espírito coisas espirituais. Olha, João 14, 26 nos diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome,
esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então é o ouvido espiritual, porque Cristo fala através do Espírito. É por isso, irmãos, que Nicodemos não entendeu nada do que Cristo lhe disse. Cristo falou para ele e ele disse: como pode ser isso? Eu não entendo. Por que ele não entendia? Cristo não estava falando? Por que ele não compreendia? Porque ele não tinha ainda o Espírito Santo. Ele ainda não tinha. Depois ele recebeu. Ele não havia nascido da água e do Espírito. Segundo, você tem que ter ouvido espiritual para ouvir. Primeiro, né? Segundo, o ouvir é seguido de uma ordem para obedecer. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Elas ouvem e me seguem. É por isso que nós falamos, irmãos, que as ovelhas de Cristo, ela tem duas marcas. Quando você marca um animal, tem irmãos aqui que tem experiência, né, com animais, formado, criam animais. Normalmente você vai e coloca uma marca no animal, né, para poder dizer que é seu. As ovelhas de Cristo, irmão, não tem só uma marca, tem duas. E eu vou lhe dizer onde são essas marcas. Uma marca é na orelha, outra marca é nos pés, porque eles ouvem e seguem. As duas marcas. Tiago diz: aquele que só ouve engana-se a si mesmo, porque é apenas ouvinte e não praticante, né? E quem ouve não tem condições de retomar ao primeiro amor, vai continuar com o coração frio e morno para com Cristo. A ordem é dada. A ordem vem de onde? De tudo que está nas Escrituras, irmãos. Tudo que a Escritura nos manda fazer é uma ordem da parte de Cristo. Tudo que está falado nas Escrituras é falado pelo Espírito Santo. Então não deve ser só ouvido, mas também obedecido. O que foi dito à igreja de Éfeso também é dito para todas as igrejas. O alerta para retomar o primeiro amor se estende a todas as igrejas. Ouça o que Cristo tem a dizer e siga e cumpra aquilo. Então, aqueles que ouvem a voz do Espírito devem ter a disposição no coração de obedecer às ordens do Espírito, empregar todas as suas faculdades em cumprir com aquilo que é exortado. Então aqui vemos novamente toda a disposição do ser do cristão em fazer a vontade de Deus, não fazer somente aquilo que lhe convém. Muitos fazem isso, né? Escolhem determinadas ordens dadas por Deus, dadas por Cristo, são boas, são light, são leves. Muitos estão fazendo isso, cumprem essas ordens, e as que requerem mais, não, essas daqui, né, vou deixar aqui de lado, eu já estou fazendo essas, acho que já está bom, né? Tem gente que nem faz nada, então acho que já está bom, está de bom tamanho. Não é isso não, irmãos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Aqui tem uma sentença nessa carta contra quem não estiver disposto a ouvir e obedecer. Vai ficar no escuro espiritual. Então, irmãos, está diante de nós uma responsabilidade, algo que nos compete, ouvir e obedecer. Cristo tem se levantado do seu trono e nos advertido. Lá em Hebreus 12:25 nos diz: cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Entende? Então a pergunta
de exortação é: por qual motivo ainda estamos inertes? Ou seja, sem nos mover, ouvindo a voz de Deus, ouvindo a voz de Cristo e ficando parado. Por que não estamos seguindo a Cristo, seguindo suas ordens? Cristo não está nos falando? Será que essa advertência vem de alguém sem credibilidade? Será que a gente vai considerar que a mensagem não é para nós? Diz: não, pastor, fique tranquilo, essa mensagem é só para os irmãos de Éfeso. Nós não estamos nessa situação. Então, se a gente não está nessa situação, então acho que a mensagem não é para a gente. Não é? Essa mensagem não é de Cristo? Então é para nós. Precisamos reconhecer a voz dele, é inconfundível. A voz de Cristo, ela é poderosa. E é uma voz de amor, porque está advertindo a igreja. Então nós não podemos nos fazer de desentendidos. O que ele está dizendo hoje é para nós. Matthew Henry diz assim: aqueles que não quiserem ouvir o chamado de Deus agora, desejarão, por fim, nunca terem tido a capacidade de ouvir qualquer coisa. Por quê? Porque ele é um justo juiz. Lá em Lucas 12, 48 diz assim: mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Se Deus está nos dando, se Cristo está nos dando, Ele vai pedir. E quando a gente estiver diante dEle, você vai alegar, dizer: eu não ouvi nada, eu não soube de nada, eu não fui advertido. Você vai ter essa coragem, você vai ter essa audácia. Você vai dizer: não, eu ouvi, mas aquela mensagem não era para mim não, aquela mensagem era para meu irmão, que eu sei que ele estava naquele pecado. Isso aí eu sei. Não era para a nossa igreja não estava fria no amor. Aquela mensagem era para outra igreja. Até quando a gente vai ficar pensando que Deus vai receber as nossas desculpas como nosso irmão recebe, como nosso parente recebe? Nós podemos, irmãos, enganar as pessoas, e a Bíblia diz que você pode enganar até você mesmo, mas você não pode enganar Deus. O dia do juízo está próximo. E não esqueça, muitos vão dizer: Senhor, Senhor, mas não vão entrar no reino dos céus. Muitos vão receber a sentença: nunca vos conheci. É preciso reconhecer a voz de Cristo. Concluindo, irmãos, a parte B do versículo 7: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Os que derem ouvidos à voz do Senhor Jesus são os vencedores. Esses vão receber a recompensa. Quem é que vai receber a recompensa? Aquele que voltou ao primeiro amor, aquele que está realizando as primeiras obras, aquele que reconhece que precisa do Espírito Santo, que necessita para fazer a vontade de Deus, que precisa dizer: ó Senhor, aquece mais meu coração, eu preciso ter uma vida de fervor, uma vida pautada pelo amor a Cristo, e não o amor às minhas necessidades, às minhas coisas, aos meus sonhos, aos meus projetos, aos meus desejos. Quem é o vencedor? Aquele que continuar resistindo aos falsos profetas, continuar rechaçando as falsas doutrinas, aqueles que continuarem rejeitando as práticas erradas, as práticas impuras, esses receberão a recompensa, esses vão se alimentar da árvore da vida. Longe, irmãos, de parecer que a salvação é uma conquista de quem persevera, não é.
O sentido original dessa frase é de uma ação contínua e não de uma ação completa. O que isso quer dizer? Quer dizer, irmãos, que a vitória já está garantida por Cristo. A vitória já está garantida. Ele já venceu, ele venceu a morte. Ele pagou a dívida. Ele humilhou na cruz os principados e potestades. Ele calou o acusador. Mas a luta para nós ainda não terminou. Então ele é um processo contínuo. A vitória já está certa, já foi dada, já está sacramentada. Mas você precisa continuar lutando. Confiado em quê? Não na sua força. Confiado não em que você vai perseverar, mas confiado na vitória de Cristo. Aí você vai continuar lutando. É preciso pelejar até o fim, porque a vitória só vem no final da batalha. E cada crente tem que estar engajado pessoalmente nessa guerra. A guerra da sã doutrina, a guerra de proteger a igreja contra lobos, a guerra de proteger os irmãos, de ajudar os irmãos, de suportar uns aos outros, de levar o evangelho a toda criatura. Por isso que cada seguidor de Cristo recebe a promessa de vida eterna e todas as demais promessas que ele faz a quem crê. Todas as promessas são feitas ao vencedor, a cada crente genuíno. E aí eu aproveito para finalizar, fazer algumas perguntas de aplicação. Você tem a certeza que você vai vencer com Cristo? Tenha certeza. Você tem ouvido a voz de Cristo? Como é que você tem certeza? Quando você ouve a voz e você pratica as suas ordens. Quando você segue os seus passos, os passos de Cristo. Quando você não fica se enganando. Quando você não fica assim, não, eu vou estar aqui bem com Deus e bem com mim mesmo. Eu vou fazer a vontade de Deus, mas eu também preciso fazer um pouquinho a minha vontade. Você precisa fazer essa reflexão, essa análise sincera. Você está ouvindo a voz de Cristo, está recebendo a voz de Cristo ou está rejeitando? Resistindo, rechaçando a voz de Cristo. Ele promete ao vencedor o direito de comer da árvore da vida. Cristo, com essas palavras, está levando o leitor ao início da humanidade. Lá, quando tudo começou. Essa palavra aqui está descrevendo uma vida abençoada, que os crentes terão com Cristo no novo céu e na nova terra. O paraíso de Deus é semelhante, mas vai ser bem melhor do que no jardim do Éden que Deus criou para Adão e Eva. Vai ser bem melhor, porque não vai haver mais possibilidade de queda, de pecado. Então, meus irmãos, vamos olhar com atenção para as exortações, para os ensinos que essa pequena carta aos irmãos de Éfeso nos traz. Vamos olhar atentamente para nós e para a nossa igreja. Vamos olhar para o nosso coração, para ver se ele tem ardido em amor por Cristo, se temos esse ardor, esse fervor, tem nos movido a agir pelo reino de Deus, para o reino de Deus, para vermos se a razão da nossa vida é Cristo, ou se a razão da nossa vida não é o nosso sucesso, nossos empreendimentos, nossa vida escolar, acadêmica, nossa vida profissional. Se a razão da nossa vida não é nosso filho, nossa filha. Quantos nos dizem, né? A razão da minha vida, a razão do meu viver é meu esposo, minha esposa. Deveria ser Cristo, não? Vê se nosso coração está sendo inflamado. O que lhe move a agir? É o amor a Deus, é o amor a Cristo?
Pense, faça uma reflexão. Faça uma reflexão. O que é que ele nos diz hoje, irmãos? O que é que ele nos diz nessa mensagem? Retorne ao primeiro amor. Faça uma reflexão na sua vida. Reconheça as coisas que estão erradas. Reconheça que é preciso retornar. Reconheça que Cristo tem o poder sobre tudo e sobre todos. Reconheça que há consequências de se manter no erro. Busque preservar as virtudes as quais Deus tem lhe concedido. E não deixe de ouvir a voz de Cristo. Que Ele nos abençoe. Amém. Vamos orar, irmãos.